O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém, de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo a festa dos Santos Inocentes nesta 8ª de Natal, e nós vivemos hoje diante da alegria do Natal. Hoje nós nos voltamos para a liturgia diante dessa tristeza que aconteceu quando Jesus, ele ainda era criança, ainda estava ali nos seus primeiros dias de vida, nos braços de Maria, nos braços de José, quando o rei Herodes, ele, por conta do poder, que era o rei de Israel, mas quando aqueles magos vão visitá-lo para dizer que em Belém de Judá havia nascido o rei dos reis, então o rei vai dizer a palavra de Deus que ele tremeu. Ele tremeu porque ele não queria perder o status, ele não queria perder o seu poder. Jesus, ele não veio para ser rei como os reis da terra. O reinado dele foi diferente. O reinado dele foi o reinado do amor, foi o reinado da paz. E ele já começa a sofrer, então, desde criança, a perseguição. Aquilo que Simeão profetizou a Maria: olha, esta criança vai ser causa de queda e de soerguimento para muitos em Israel. Uma espada transpassará sua alma. E naquele momento, avisado por sonho, José, Maria pega o menino Jesus e foge para o Egito, porque Herodes chega com a tropa em Belém e começa a matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Acontece uma verdadeira carnificina. Que maldade do coração daquele homem que fez isso por causa do poder, não queria perder o poder, queria cada vez mais viver o domínio sobre as pessoas. E o salmo que nós ouvimos vai dizer: nossa alma, como pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Existem muitos caçadores hoje também, que estão, infelizmente, tramando contra a vida humana. Muitos poderosos se levantam hoje e tramam contra a vida humana. Nós temos visto nos noticiários, nós temos visto o quanto a guerra mata crianças inocentes, e por conta do poder, infelizmente, nós percebemos as atrocidades que acontecem hoje no mundo, mas também uma realidade triste que acontece: muitas crianças são abortadas,
né, no ventre de suas mães. E a igreja vai dizer que a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta, a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ver reconhecidos os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser humano, de todo ser inocente, à vida. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei. Não te eram ocultos os meus ossos quando eu estava sendo formado em segredo e era tecido nas profundezas da terra. Desde o século I, a Igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. Este ensinamento não mudou, continua invariável. O aborto direto quer dizer querido com um fim ou como um meio é gravemente contrário à lei moral. Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós como cristãos católicos, nós devemos cada vez mais lutar contra a vida e contra todo tipo de morte. E, infelizmente, dentro da nossa própria igreja, muitos casais, muitos jovens católicos ainda cometem o aborto. É um pecado que clama ao céu, um pecado gravíssimo. Esse final de ano, tive a graça de estar com a minha família e estar com as crianças da minha família, mas celebrar também numa comunidade rural e ali estar com as crianças. E eu ficava imaginando, meu Deus do céu, o que seria a nossa família? O que seria o mundo sem as crianças? A pureza da criança, a alegria que a criança traz para um lar. E, infelizmente, muitos, levados pelo prazer, acabam cometendo esse pecado grave do aborto. E muitos casais que se dizem católicos, vivem uma vida que não é conforme à palavra de Deus e nem aos ensinamentos da igreja, acabam matando através de usos de anticoncepcionais, de métodos anti a vida. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos pedir a clemência de Deus, reconhecer os pecados, como a primeira leitura vai dizer: se reconhecermos os nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a culpa. É preciso reconhecer os pecados, é preciso pedir para que o Espírito Santo ilumine a consciência. E se você, meu irmão, está na sua consciência algum pecado contra a vida que você cometeu enquanto jovem, que você cometeu no seu casamento, né, esses usos de métodos anticontraceptivos, você deve pedir o perdão de Deus, você deve ir a um sacerdote, porque o aborto, vai dizer a igreja, que aqueles que cometem o aborto e aqueles que ajudam a cometer abortos estão em lacte sentença, excomunhão lacte sentença, é uma excomunhão imediata, por conta da barbaridade do crime de tirar uma vida, de interromper uma vida humana, uma criança que não tem culpa do ato errado daqueles pais ou daqueles jovens inconsequentes. Então o Senhor pede hoje conversão, arrependimento. Quem reconhece o pecado, por pior que seja, a palavra de Deus nos garante, Deus está fiel e justo para nos perdoar. Não viva na culpa, não carregue pecados na sua vida, não carregue
remorsos. Você tem um Deus que é misericordioso, um Deus que abre os braços para te acolher independente do teu pecado, como nós temos aqui o mosaico do Pai das Misericórdias. Ele abre os braços para o filho que pecou, que gastou tudo, que perdeu a sua dignidade, mas que reconheceu que pecou, que errou e voltou novamente para a casa do Pai. Faça a sua oração nesse momento diante dessa palavra que você ouviu e peça a Deus a graça da conversão, peça a Deus a graça da santificação da sua vida, da santificação do seu matrimônio, para que dentro do seu lar não entram esses métodos anticontraceptivos, que não entre no seu lar esses métodos que interrompem a vida. Peça, você que é jovem, que você se prepare para o matrimônio com responsabilidade e que você, no momento certo, quando se casar, como José, que você possa proteger a sua família, proteger os seus filhos contra tudo aquilo que tenta contra a família, contra a dignidade da família. Senhor, abençoa, Senhor, os casais que lutam para viver, Senhor Jesus, o seu amor conjugal, que procuram, Senhor, a fidelidade, que buscam a abertura à vida, Senhor. Abençoa, Senhor, que a sua mão poderosa esteja sobre cada um de nós e que possamos, Senhor, viver, Senhor, a busca da fidelidade pela tua palavra. Amém.